A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês, são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministra de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada em Atos capítulo 4, 25/2/2026, quarta-feira, mês de fevereiro, 1h05, 25/2/2026, quarta-feira. Nós iremos começar este culto em Atos capítulo 4. Vamos lá. Resumo do capítulo. As autoridades do templo trataram de investigar a multidão que se juntara após a cura do coxo AT3. Pedro e João foram então detidos para interrogatório. 414. Quando os membros do Sinédrio se reuniram para investigar o caso. VV 57. Pedro com intrepidez afirma que o milagre havia sido realizado em nome e no poder de Jesus, a quem vós crucificaste. VV 8:12. O destemido discurso de Pedro deixou as autoridades perplexas, embora todos soubessem que Pedro e João realizaram um sinal notório. O melhor que podiam fazer seria ameaçar esses homens iletrados e incultos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. VV 3:17. Pedro e João, no entanto, não se deixaram intimidar. VV 18:22. Depois de serem soltos, reuniram a igreja para orar. Esse procedimento serve de exemplo para nós hoje em dia. Está cheio de louvor, expressões de confiança em Jeová, que conduz a um pedido, que quando atendido glorificará Jeová. Verdadeiramente, VV 23:30. Essa oração foi atendida. V31. A igreja, unida pela fé e amor, continua a testemunhar poderosamente a graça de Jeová. VV 32:37. Versículo-chave 4:12. Por que devemos pregar? Aplicação pessoal. A oposição sugere oração, não abandono da situação. Conceito-chave. Nome P691. Salvação. P742, 744, 849. Oração. P681, 608. Cheio do Espírito. P709. Dádiva. P781. Destaques. Os saduceus. 412. Este partido assumiu a liderança da situação, não somente pelos ensinamentos dos apóstolos, mas porque eles, com efeito, tentavam provar a ressurreição se referirem ao caso de Jesus. Essa facção judaica negava a ressurreição. Está vendo? Era uma facção. A explanação de Pedro. 4:5:12. A defesa de Pedro foi um contra-ataque destemido. O milagre fora realizado em o nome, isto é, pelo poder de Jesus. Ele fora injustamente crucificado por vós. Isso prova que Jesus é de fato o Messias de Israel, a fonte da salvação. Nenhum outro nome. 4:12. Mais uma vez, o nome é usado no sentido do poder ou da autoridade do próprio Jesus. A única fonte de salvação, o único capaz de perdoar os pecados, de prover nova vida espiritual. Homens sem letra e indoutos. 4:13. Segundo a lei judaica do século I, era proibida a punição de uma pessoa iletrada, em caso do réu primário, por presumir que agira por ignorância. Por outro lado, se fosse uma pessoa instruída, seria punida em caso de reincidência. Esse dispositivo legal foi adotado nesse caso. Pedro e João foram advertidos e ameaçados. Ao insistir em pregar Jesus, foram mais uma vez presos e açoitados. AT 540. Não podemos deixar de falar com a 18:20. Que modelo para nós a ousadia e a intrepidez desses homens. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, fazendo o que é certo em obediência a Jeová e não aos homens. Exatamente. É igual essa igreja, que essa igreja não segue homens da terra, não segue mulheres da terra, não segue crianças da terra, não segue capeta da terra. A que segue é o Pai, que é Jeová. A que segue é Jesus Cristo, que é o Filho. E a que segue o Espírito Santo, que é fogo. E aqui segue a minha fé. Pastor Simão segue a fé dele. Não siga as suas fés, porque a fé de vocês do outro lado são tudo morta. Não vale nada para Pastor Simão Santos. Porque se as suas fés fossem fortes, vocês devolveriam os dízimos da oferta, assistiriam os cultos mais melhor, aprenderia mais com os cultos, com as palavras e viria à igreja. Então suas fés do outro lado não valem nada para Pastor Simão Santos. Então eu não sigo nem vocês do outro lado. Eu sigo a minha fé
e a palavra, a igreja, né? Eu sigo a sede da igreja pentecostal, o ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinova, Minas Gerais, Nação Brasil. É o que eu sempre falo e digo. Se eu fosse seguir vocês do outro lado aí, essa igreja já estaria destruída. Essa igreja só não foi destruída é por causa do pastor Simão Santos, não é por causa de vocês não. E outra coisa, o meu canal voltou, não é por causa de vocês do outro lado aí não. O meu canal voltou é por causa do pastor Simão Santos que tem fé, não é por causa de vocês do outro lado aí não. Porque o pastor Simão Santos não está nem para vocês do outro lado aí não. E o que o pastor Simão Santos está olhando é quem está ajudando essa igreja com os dízimos, com as ofertas, e que está compartilhando os vídeos dos cultos e que está vindo à igreja. Entendeu? Eu cumpro, é o que está escrito aí, ó, não podemos deixar de falar. Eu não posso deixar de falar o que a minha fé é, porque a minha fé é verdadeira. Olha lá, quem é lá? Assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teus cérebros. Que modelo para nós, a ousadia e intrepidez desses homens. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, fazendo o que é certo em obediência a Jeová e não aos homens. Tá vendo? É verdade, se só ver os homens e as mulheres da terra, a igreja cai. A igreja não está firmada nem em homens, em quantidade de pessoas, que nem milhares de pessoas não vão entrar lá em cima. Aqui está firmada é na obediência, entendeu? Igual eu falo ali, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, fazendo o que é certo em obediência a Jeová e não aos homens. A oração dos crentes, 4, 23, 30. A oração é um modelo em vários aspectos. 1. Reconhece a soberania de Jeová, VV 24, 28. Jeová tem o domínio da situação. 2. Afirma a relevância da palavra de Jeová, VV 25, 27. Vai lá. Igual fala ali, Jeová tem um domínio da situação. 2. Afirma a relevância da palavra Jeová, VV 25, 27. Aplica o Salmo 2, a situação atual. 3. Pede capacitação, não auxílio. V29. Os cristãos podem esperar pela oportunidade de partilhar do sofrimento de Cristo à medida que desenvolve a sua missão. 4. Se pedem pela ação de Jeová, V30. Jeová é capaz de agir em nosso mundo por meio de milagres, tanto oculto como visível. É isso mesmo lá, Jeová é capaz de agir em nosso mundo por meio de milagres, tanto oculto como visível. É isso que eu creio. Agora está escrito ali, ó. VV 24, 28. Jeová tem um domínio da situação. 2. Afirma a relevância da palavra Jeová, VV 25, 27. Aplica o Salmo 2, a situação atual. 3. Pede capacitação, não auxílio. V29. Os cristãos podem esperar pela oportunidade de partilhar do sofrimento de Cristo à medida que desenvolve a sua missão. 4. Se pedem pela ação de Jeová, V30. Jeová é capaz de agir em nosso mundo por meio de milagres, tanto oculto como visível. A vontade de Jeová, 4:28. No Novo Testamento, a vontade de Jeová se manifesta em vários e diferentes significados. Ela pode se referir aos padrões de comportamento moral revelado por Jeová, pode se referir à orientação de uma pessoa para realizar um trabalho específico ou ainda moldar a vida de alguém. Não obstante, Jeová pode também se referir a um propósito fixo e inalterável. O que Jeová determinou deve e irá acontecer mesmo. A vontade de Jeová, no caso, é usada neste último sentido. João 67, 38, 40, Gálatas 1:4 e Efésios 1:5, 11 inclui outros passagens do uso da vontade de Jeová. Todas as coisas lhe eram comum, 4:32 e 37. Essa passagem já foi usada para fundamentar o comunismo cristão. Em vez disso, trata-se de um exemplo claro do conceito do ensino no Novo Testamento. Ninguém perde o controle de suas posses, comunismo. Mas cada cristão se preocupa mais com as outras pessoas do que com seus bens materiais, cristianismo. Exatamente, eu preocupo aqui só com os dizimistas e ofertantes, é que eles estão ajudando a obra, isso aí. Que o verdadeiro cristão preocupa é com esses aí, porque esses aí que não deixam a igreja cair em nada, e não deixam o pastor passar fome, e não deixam o pastor ficar na necessidade. Por isso que essa igreja aqui só olha os dizimistas e ofertantes, só aqueles que ajudam essa obra. Ela agora está escrito lá, ninguém perde o controle de suas posses, comunismo, mas cada cristão se preocupa mais com outras pessoas do que com seus bens materiais. Exatamente.
Eu preocupo mais com outras pessoas, ensinando elas a verdadeira salvação, que se elas não aprenderem com a palavra, nunca vai ser salvo nessa terra. E se não aprender a obedecer a doutrina da igreja, que é dizimar e ofertar, vir à igreja, jejuar, consagrar, ter uma vida santa, abandonar o mundo, se ela não fazer a coisa boa que a igreja manda fazer, o que o pastor manda fazer, essa pessoa nunca foi cristão. Então que preocupa com outras pessoas. E quando falo outras pessoas, é só pessoas que ajudam a obra mesmo. Que os valores demonstrados no modelo da igreja primitiva de Jerusalém possam dar forma a todas as nossas atitudes em relação à riqueza e aos outros. Tá vendo? Aqui está assistindo bem com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teu cérebro. Que os valores demonstrados no modelo da igreja primitiva de Jerusalém possam dar forma a todas as nossas atitudes em relação à riqueza e aos outros. Tá vendo lá? Tá vendo? Então, quando fala ali, ó, mas cada cristão se preocupa mais com as outras pessoas, exatamente. Preocupar com aquelas outras pessoas, ensinando a palavra que eu faço sempre aqui, ó. Somente para os inscritos. Somente para aqueles que estão compartilhando, igual eu estou vendo, compartilhando os vídeos, espalhando o vídeo. Eu só preocupo com essas. Quem não é inscrito, eu não tenho preocupação com eles em nada, igual a palavra está escrita aí. Porque os outros não vão entrar no reino dos céus. Então, eu tenho que me preocupar somente com os inscritos, não com o resto. Resto é resto, igual a palavra fala, resto é resto. Nem milhares de pessoas não vão entrar lá em cima. Então, vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto. Nessa madrugada, abençoe somente os inscritos, e somente os dizimistas e ofertas, e somente aqueles que vêm a esta igreja somente. Amém e amém. E nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, Jerusalém, Samaria, Gentil, Mundo, Prisão. Essa é a pergunta mais boa. Por que devemos pregar? Porque é obrigação minha de pregar. Eu prego a palavra não é para agradar vocês do outro lado, não. Eu prego a palavra é para agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo e as almas que crerem no que eu estou falando, no que eu estou pregando, no que eu estou ensinando, no que eu estou dizendo e aquilo que eu estou mostrando para eles e elas aqui. Então, eu estou pregando para quem está me ouvindo. Eu não prego para quem não me ouve. Eu prego para quem está me ouvindo. O pastor tem compromisso com quem tem compromisso com o pastor. O pastor não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com o pastor. Entendeu? Então, por que devem pregar? Porque é a obrigação minha de pregar. É a minha obrigação. E mesmo se eu não fosse pastor, a minha obrigação é continuar a pregar. Continuando a pregar. Igual eu falei ali, a oposição sugere a nação, não abandona a situação. Tem pessoas que abandonam a situação. O que eu acabei de falar aqui? Se eu fosse seguir esse povo, se a igreja seguisse esse povo, essa igreja estava destruída. Como essa igreja não seguiu esse povo, seguiu a oração e não abandonou nada aqui, por isso que hoje as coisas dão certo. Toda passagem da igreja pentecostal, o ministério chama de fogo, fé de verdade que tem. Aqui as coisas dão certo aqui, não é por causa de vocês do outro lado aí não. Tá bom? Não é por causa de vocês do outro lado aí não. Tá? Vocês do outro lado aí não valem nada para essa igreja aqui não. É por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a minha oração e a minha fé. E por causa daqueles que são dizimistas e ofertantes da obra. Porque esses aí estão crendo que verdadeiramente esse ministério é sério. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Aqui só olha os inscritos, aqui só olha quem está aqui. Quem não está aqui, essa igreja não olha, não quer saber, não tem compromisso. Né? Então, igual fala ali, porque devem pregar é minha obrigação. Eu sou obrigado a pregar. Igual fala ali, ó, VV 23:30, essa oração foi atendida. Por que essa oração foi atendida? Porque o que está escrito ali? Depois de serem soltos, reunir a igreja para orar. Viu lá? Reunir a igreja para orar. Está assistindo bem ali com teus olhos e ouvindo bem com teus ouvidos, seguindo bem com teu cérebro? Reuniram a igreja para orar. É isso, meus irmãos, é a oração. Não é dentro da igreja lá, é dentro da igreja, não é fora da igreja, não, tá vendo? É dentro da igreja, não é fora da igreja, não. É dentro da igreja. Jeová não mora fora de igreja, Jesus não mora fora de igreja, Espírito Santo não mora fora de igreja. Igreja que fala a verdade, aí ele está. Essas falsas igrejas aí não está, não. Ele está aqui, ó. Aqui ele está. Por isso que está escrito ali, esse procedimento
serve de exemplo para nós hoje em dia, viu lá? Hoje em dia tem que se praticar. O crente verdadeiro ele pratica. O crente que não pratica, ele não é cristão não, tá? Vou pular fora disso aí. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Por isso que a oração ser pretendido aqui, porque aqui obedece. Olha lá, ó, hoje em dia está cheio de louvor e expressões de confiança, viu? Agora que ama louvar, expressão de confiança, é a palavra que mais ama confiança em Jeová, não nos homens da terra, e não em mulheres da terra, nem bebê, nem crianças da terra. É confiança só em Jeová, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. E a palavra diz ali, ó, que conduz a um pedido que, quando atendido, glorificará Jeová verdadeiramente. Tá vendo? A minha missão aqui é para Jeová e Jesus Cristo e Espírito Santo. Não é para vocês do outro lado aí que não dizimem e oferta, não. Não é para vocês que não assistem o culto, que não aprendem com os cultos. A salvação não é para vocês. Vocês estão perdendo tempo aqui. A salvação é só para quem está crendo e ajudando essa obra e essa igreja. Só para, igual eu vejo aí, as pessoas que estão compartilhando todos esses cultos e todos os cultos da igreja. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Até o próximo culto e o próximo vídeo, hein? Que não para jamais. Porque essa igreja aqui não foi homens e mulheres e crianças que levantam essa igreja aqui, não. Quem levantou essa igreja é minha fé. E não vocês do outro lado aí.